certo? Primeira lição do ano na congregação, no ano de 2025. O Márcio, mas o Marco tem se esforçado muito para nós termos uma escola dominical autêntica. Nosso corpo docente, os nossos professores são inteligentes, são capacitados, e eu considero muito bom a capacidade da nossa escola bíblica dominical. Pronto, lá. Chegou em Bernadette. Quem não quiser comprar, pelo menos pega emprestado para você acompanhar e depois você devolve ela. Amém? Tem algumas pessoas que a gente vê que os rostinhos são novos, bonitinhos. É um casal que está ali na frente do Marcos. Como é que é o nome de vocês? Elaine? Leandro? Fiquem de pé, por gentileza. Sérgio, você pode dar um abraço nele. A Natasha vai dar um abraço na irmã Elaine. Amém? Amém, Leandro? Seja bem-vindo, tá, irmã Elaine? Fiquem muito à vontade no nosso meio, tá bom, meus filhos? Nós estamos numa escola bíblica dominical até às 10. Depois nós vamos servir uma Santa Ceia. É para todos. Nossa Santa Ceia foi quinta-feira, mas tem aqueles irmãos, uma irmã que está entrando agora tem dificuldade de se locomover à noite, e a gente repete a ceia no domingo pela manhã. Domingo pela manhã todo mundo se locomove, é verdade? Não é? De dia é mais fácil, não é à noite, e a gente repete a Santa Ceia. E não é pecado você participar de quantas você quiser, não, amém? Aqueles irmãos que trabalham, que tem plantão à noite, tem a oportunidade de cear no segundo domingo de manhã também, tá bom? Eu participo de no mínimo 4 Santa Ceia do mês, né? 2 na congregação e 2 no templo 7, tá certo? A segunda quinta-feira aqui, o segundo domingo aqui, primeiro domingo no templo 7, terceira sexta-feira no templo 7. Você está em comunhão com Deus? Não limita você participar de quantos você quiser. Qual é o recomendado, pastor? Também não tem isso. Agora, eu te aconselho no mínimo uma vez ao mês. É verdade ou não é? No mínimo uma vez ao mês, tá bom? Mas você chegou numa igreja, você está em comunhão com o Senhor, você pode participar. Já apresentei eles, tá, Francisco? Amém? Eles são bem-vindos aí, mas pega o nome deles aí. É o Leandro, mas é Elaine. Francisco é uma benção. Bom, amados, vamos lá. Título da nossa lição. Vamos pelo título. Sabem que eu falo mesmo pelo título. Obrigado. Sabem que eu falo pelo título da lição. Amém? Também a irmã Alba, a irmã Evangelina e a irmã Bárbara. Fiquem de pé, por favor. Por que o pastor não vai apresentá-las também? Natasha. É só meninas, faz o que tem que ser feito. Amém? Irmã Silene, vai ali, ajuda a Natasha, cumprimenta elas. Amém. Irmã Alba, irmã Evangelina e irmã Bárbara, sejam bem-vindos, tá bom? Esse é meu amigo, ele, meu companheiro de farda, selva por mim. Amém, meu filho? Você já deu um abraço dele, Francisco? Vai lá, pastor Raimundo, dá um abraço. Isso aí é. Amém. Queridos, obrigado, meu filho. Deus te abençoe, tá? Opa, está sobrando, graças a Deus. Amém? Ó, papai. Eu mandei adquirir minha assistência social, que eu esqueci. Na quinta eu trouxe e hoje eu esqueci minha assistência social, tá bom, amados? Ele está me devolvendo tudo. Ele está dando dinheiro à toa. O pastor já tem nome de ladrão, né? Meu irmão entregando dinheiro, pronto, já era, né? Tem que tomar cuidado, é verdade, não é? Aí eu dei o dinheiro e ele pedi para ele comprar minha assistência social. Bom, vamos lá, queridos. Somos cristãos, vamos repetir todos juntos? Somos cristãos. Muito bem. Que negócio é esse, Natasha? 2 religiões pregam o cristianismo no Brasil. 2 religiões, quem sabe quais são? Exatamente, vocês vão assustar, né? Vamos trocar, né? Ela falou o evangélico e o catolicismo. Excelente. Então nós vamos trocar. O protestante, vocês sabiam que diferencia nós do catolicismo? É o protestantismo? Amém? Amém. Protestante. Por que nós somos protestantes? Protesto. Porque um dia, quem foi o homem? Quem sabe? Martim Lutero, sim ou não? Ele era um estudante do catolicismo, certo?
E aí ele morava distante, né? Vou encurtar a história. E botaram ele para morar dentro do convento onde ele estudava, e ele tirava notas altíssimas, certo? E ele morava num corredor, né? Um corredor onde os outros padres e estudantes também moravam, e o banheiro era como antigamente, o banheiro era num lugar só, o banheiro era do lado de fora, num lugar só. Então ele via às vezes os padres saírem ali, né? Aí brigavam com ele: você não pode andar aqui, você é estudante, você não é padre. Falou: não, mas olha, o que me impede de ficar aqui? Vai estudar. Aí ele falou assim: olha, a matéria que eu não tiver dado, que eu não tiver tirado 10, pode me proibir de andar aqui. Falou: então você vai ler a Bíblia. Erro deles. Aí deram uma Bíblia para ele. Tu vai ler a Bíblia, em vez de você ficar andando para lá e para cá no corredor. Aí ele leu um texto que o justo viverá da fé. Amém? Aí já era. Aí ele descobriu que não precisava pagar para pedir perdão do pecado. Ele descobriu que não precisava pagar para ter salvação. Ele descobriu que não tinha terreno no céu. As indulgências, você lembra disso? Resumindo de forma para todo mundo entender. A história é muito mais complexa. Aí, queridos, ele pregou 95 teses na porta de uma igreja, e Wittenminister, lá na Alemanha. E daí ele foi procurado, e aquilo ali se tornou um protesto. Dali saiu o protestantismo. Aí separa-se o povo protestante do catolicismo. Amém? Então a irmã respondeu certo, só essa explicação. Então, os protestantes, que somos nós evangélicos, e o catolicismo prega o cristianismo. Amém? Essas duas religiões pregam o cristianismo. Agora, o que é ser cristão? Escutem, no grego, cristianoi, no hebraico, cristianos, no português simples, para todos entenderem, seguidor de Cristo, povo de Cristo. Amém? Amém. Quem aceitou Jesus como seu salvador aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Pronto, você é um cristão. Amém? Ao que você, qual a sua religião? Eu sou cristão. Você pode dizer: eu sou evangélico. Por quê? Porque o catolicismo também é cristão, porque eles pregam a Cristo. Vocês entenderam isso ou não? Então, eu só dei essa explicação. Quando que nós fomos chamados cristãos pela primeira vez? Abre a Bíblia. Você está aí, Gilberto? Atos capítulo 11, versículo 26. Pela primeira vez fomos chamados cristãos. Abre aí, por favor. Olha para vocês verem. Vamos devagarzinho. Fiquem tranquilos. 11 horas eu termino com a ceia ministrada. Fique em paz. Vocês entenderam isso? 11 horas eu termino, nós vamos para casa, todo mundo. O pastor não vai passar. Quando eu passo, vocês podem ter certeza que eu vou cravar. O pastor é militar e horário é muito bom. Relógio que atrasa não adianta nada. Amém, mulher? Isso é um pleonasmo. Relógio que atrasa não adianta nada, é isso? Relógio que atrasa. Então, 11 horas nós vamos terminar. E se eu passar aqui na lição, fica tranquilo que eu sei fazer a ceia tudo dentro do horário. Amém? Fique em paz. Atos capítulo 11, versículo 26. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Amém, amém? Pela primeira vez fomos chamados cristãos, os discípulos. Então, esse termo aparece aqui. Pela primeira vez, nós recebemos o nome: seguidor de Cristo, povo de Cristo. Amém? Agora, pastor, por que a lição comentarista Ezequias Soares falou sobre somos cristãos? Paulo realiza quantas viagens missionárias? 3. Quando ele volta da primeira viagem, vamos devagarzinho que eu vou mostrar aos irmãos. Quando ele volta da primeira viagem, alguém coloque na tela, Gálatas 2:14, principalmente a parte A do versículo. Quando ele volta, ele retorna da primeira viagem missionária,
ele vê que a igreja em Galácia estava meio fora de ordem, não estava seguindo muito bem aquilo que ele tinha ensinado. Isto se dá 14 anos depois que ele tem um encontro contigo no caminho de Damasco, quando ele vê aquela maravilhosa luz. Então, ele já tinha fundado a igreja da Galácia, já tinha organizado a igreja, certo? Aí quando ele retorna, no final, ele inicia a igreja da Galácia no início da primeira viagem, e quando ele retorna, ele vê que ela não estava como ele tinha deixado. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho. Amém. Olha aí. Olha lá para vocês verem. Então ela não estava nem bem, nem andando direitamente do jeito que ele tinha ensinado. Aí agora nós vamos ver o que estava acontecendo lá. Aí é o título da lição de hoje. Somos cristãos. Amém ou não amém? Vamos terminar a leitura. Disse a Pedro na presença de todos. Vamos ler aí, gente. Sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeu. Ele chama a atenção de Pedro, sim ou não? Sim. Pedro está à frente daquela igreja, sim ou não? Tá. Fiquem tranquilos. Agora vejam, Paulo, recém-convertido, 14 anos, desculpa a palavra, ripando Pedro. Olha que interessante. Agora, Pedro era gentil ou era judeu? Pedro era judeu. Paulo sim. Pedro judeu. Aí agora, o título da nossa lição nós vamos entender. Somos cristãos. Por que, pastor, que o Ezequias Soares escreve essa lição e dá um título? Somos cristãos. Porque seguidor de Cristo não é judaizante, não eram judeus. Judeu poderia ser cristão, se aceitar Jesus como seu Salvador. Mas aí a igreja da Galácia está misturando as coisas, está achando que seguidor de Cristo é alguma seita do judaísmo. Tinha que aplicar os costumes judaicos. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Pastor, quais eram os costumes judaicos? Você lembra da lei de Moisés? Mas está na revista. Eu só estou na introdução. Pega a revista de vocês, por favor. Vai lá antes da conclusão. Antes da conclusão. Só para a gente entender. O pastor é meio doido assim mesmo. Ele vai lá na frente, depois ele volta para trás. Só para vocês entenderem. O que estava acontecendo para Paulo chamar a atenção de Pedro? Eles estavam misturando as coisas. Olha aqui para mim. Ser cristão não é seguir ritos. Ah, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então vamos ler lá. Olha onde nós vamos ler. Quem está com a revista vai ficar de pé, vai ler bem bonito para mim. As práticas judaizantes atuais. Eu vou pegar as atuais, mas vou fazer voltar ao passado. Irmã Janine, a senhora está bem? Está saudável? Pressão 12/8? Então a senhora fica de pé, fica de frente para a igreja e lê bem bonito essa parte. A senhora achou ou não? Então tá bom, pode ler. As práticas judaizantes atuais, pode ler. Bem alto, hein, irmã Janine? Elas são basicamente a guarda do sábado e observância rigorosa do caso. Tá bom, calma. Então, olha o que estava acontecendo. Olha o que estava acontecendo. A senhora fica de pé que eu vou comentando, hein? Uma meia hora mais ou menos. É bom que vai digerir na ceia do Natal do Ano Novo, amém? Guarda do sábado é costume judaico, é judaizante, sim ou não? Nós praticamos isso, os cristãos? Não. Se você quiser saber por que nós não guardamos o sábado, vai para o seminário.
Ou então você paga uma pizza ali, aonde que tem pizza boa aqui? Aquela gourmet lá debaixo da Lago Sul, que eu conto para você tudo, que vai levar mais ou menos 1 hora. Tá bom? Então agora do sábado, como que muda para o domingo? Por que que nós guardamos o domingo? Temos que saber. Eles estavam praticando isso. Agora não conseguiu falar a palavra, ó. Observância rigorosa do Kashrut. O que era o Kashrut? Manias de comida. O cardápio, o menu. Por exemplo, o judeu come carne de porco? Não. Até hoje. Então a igreja lá foi pregada que não se podia comer carne de porco. Quem não quiser carne de porco, para mandar o pernil, o carré lá para casa, que eu gosto. Falar nisso, eu sei que ela é perigosa, mas é uma das melhores, a carne mais saborosa é a carne de porco. Vê se não é verdade. Ela é perigosa. Perigosa demais. Aliás, durante 14 anos, nós fizemos jantar aqui na igreja, comendo o quê? Carne de porco, pernil, no Natal, aquele jantar de final do ano. Primeiro ano que a gente comeu carne de boi esse ano, estava do céu. Estava ou não estava? Largado. Mas não acostuma não, só se eu ganhar ano que vem. Que só a carne de porco, só a carne de boi, ficou em R$1.500. Não dá não. Se fosse carne de porco, tinha gastado 800. Mas eu ganhei e eu tive que aplicar para vocês. Amém? Amém? Continua lendo, irmã. Reverberais para as leis dietéticas dos caídos. Isso. A liturgia da sinagoga. O que era a liturgia da sinagoga? Não pode entrar calçado, não pode entrar sem o véu. Vai ter mais para baixo, ele está explicando mais ou menos. Não, o homem não pode entrar sem o kippah, aquela cuiazinha da cabeça, o bonezinho. E está explicando aí. Continua lendo, irmã. O uso do shofar. Shofar é aquele chifre de boi, que é uma cornetazinha, shofar. Tchom! Amém? Igual uma corneta. Pode continuar, irmã. Trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, ou uso do harit. É, isso mesmo, talit, é o manto, aquele manto que os homens usam além do kippah. O homem usa o manto, as mulheres, véu, aquela coisa toda. O talit é um mantozinho, já viu? Parece uma toalha de mesa. Eles não podem cultuar sem aquilo. Se você for uma sinagoga como visitante, tem talit para o visitante. Eu já fui. Então você não pode cultuar. Você entrou lá. Desculpa, irmã, fica de pé. Meia hora que eu prometi, nós vamos terminar antes. Calma. Você entrou na sinagoga, você não pode cultuar. Qualquer um que seja, tem que colocar o talit. Tem que colocar pelo menos o manto. As irmãs têm que usar o véu. Lá tem para emprestar. Você chegou, tira um cantinho, coloca o talit. O kippah não é obrigatório, mas o talit sim. As irmãs, o véuzinho vai cultuar. Eu já fui. É igual você entrar numa embaixada. Você vai aos Estados Unidos, nós fomos à embaixada agora quando nós fomos lá. Você tem a carteira de motorista aqui, você tem que levar na embaixada e troca por uma licença para você dirigir na América. Agora nós fizemos isso, irmã, no Marcelene. Vamos lá. Quando você entra na embaixada, ali é lei brasileira. Ninguém pode proibir você de estar sobre a lei brasileira. Fica na 5ª Avenida da Embaixada Brasileira em Nova York. Você saiu da embaixada, pisou no solo da 5ª Avenida, você está sujeito às leis americanas. Você entrou na embaixada, você está sujeito às leis brasileiras. Você entrou na sinagoga, você está sujeito aos costumes judaicos. Você saiu de lá, você está livre. Vocês entenderam? Diga amém? Amém. É isso que eu estou explicando. Vai, irmã, continua. O uso de talit, que é o manto ou chale usado para a oração. E o uso do kippah. O solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Amém. Muito obrigado. Até aí está jóia. Pode sentar. Certo? Então, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? É igual hoje aqui, ó. Tá vendo? Se eu virasse e falar, a partir de agora, nós vamos guardar o sábado, nós vamos usar o talit, nós vamos usar o kippah, nós não vamos ler mais a Bíblia, nós vamos ler a Torá.
Vocês entenderam? Era isso que está acontecendo. Lê a primeira parte do versículo. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme o Evangelho, então o que eles tinham feito? Eles pegaram o Evangelho da graça, confundiram a graça e enfiaram ela debaixo da lei novamente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Essa é a introdução da lição e é o que nós vamos conversar. Fiquem tranquilos. Vamos à introdução. Quem vai ler para o pastor? Irmã Vera, a senhora está bem? Está saudável? Não? Então, amém. Irmã Silene, leia a introdução para nós, por favor. Fica de pé, voz bem alta e leia para a igreja ouvir. Tem gente sem a revista. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológicos e éticos, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia do Pentecostes, numa comunidade judaica, e estes pontos de interseções levaram algumas a confundir a lei de Moisés com graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de uma das verdades que mostra o limite entre judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso ao judaísmo, aos judaizantes. Obrigado. Amém? Tudo que eu falei está aqui. Está ou não está? Tudo que eu falei. Olha aqui, ó. Alguns confundiam a lei de Moisés com a graça. O que é ser judaizantes, pastor? É seguir a lei de Moisés. Aonde está a lei de Moisés, pastor? Siga o primeiro livro da Bíblia, o Pentateuco. Principalmente o que nós mais conhecemos. O que nós mais conhecemos é o Decálogo. O que é o Decálogo? Os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Dá para colocar na tela, meu filho? Êxodo capítulo 20. Eu ministro essa matéria no seminário, no IETEP, e há muitas dúvidas, muitas perguntas. Tá certo? Aí eu pergunto aos irmãos: a lei prevalece sobre nós, sim ou não? Vou perguntar de novo. Quero respostas bem altas e convictas. Essa igreja é uma igreja bem ensinada. A lei ainda existe? Deixa eu melhorar a pergunta. Sim ou não? Sim. Sim. Amém? Alguns pregam que ela foi abolida. A lei foi abolida? Não. O próprio Jesus veio e fala: eu não vim para abolir, mas para abrogar. Qual é a diferença, pastor? Ela é pesada para vocês. Quantos preceitos tem a lei? 613 preceitos. Olha aqui para mim, olha para cá, por favor. Já fiz várias pesquisas. O melhor rabino em Israel, o melhor rabino, tipo pastor Raimundo, é um homem muito correto, muito santo, tipo o pastor Raimundo, o melhor rabino que tinha na época, ele conseguiu cumprir 250 só. E a lei é o seguinte: se você não cumprir todos, não tem salvação. Amém? 613, o melhor conseguiu cumprir 250. Imagina 613. Vocês entenderam? Aí Jesus não aboliu a lei. Então ela está aí. E olha, pastor, o que a gente faz? A gente descasca ela. O conteúdo dela é excelente, mas a casca é maldosa, é pesada. Aí troca o seu jugo por um fardo pesado, que você não consegue carregar, por um leve e suave. Aí a gente começa a entender. Amém ou não amém? Amém. O próprio Senhor Jesus. Agora escuta, teve um que cumpriu a lei? Teve. Quem? Jesus. E é por isso que ele viu que não era suficiente para o homem. Não era suficiente para o homem. Perdão de pecado, sacrifício de animal. Aí depois vem, porque sacrifício de touro, sangue de touro, só cobre, não perdoa pecado.
Amém ou amém, queridos? Amém. Então ela não servia para nós, mas ele não aboliu ela. Cuidado, hein? Eu já vi muita gente falando que a lei foi abolida. Não, não. O que acontece, pastor? De forma bem suave, o senhor faz um resumo dela que a gente não consegue cumprir mais. A gente não consegue cumprir. Fernando, a gente não consegue cumprir. Fernando, pastor, 613, ele resume em 2 e a gente não consegue cumprir. Você quer ver uma coisa? Amar a Deus sobre todas as coisas e o outro. Quero ver você cumprir esse. Eu quero ver. Se abre uma boca desse tamanho de crocodilo. Já viu o crocodilo, irmão? A boca daquele negócio. Eu vou melhorar. A boca do hipopótamo é maior. A boca do hipopótamo ela faz 180. Ela faz assim, ó. A boca do hipopótamo é maior. Você abre uma boca desse tamanho e fala: Senhor, eu te amo. Eu também falo isso. Eu te amo. A gente fala ou não fala? Aí a Bíblia vem e fala assim: se não amas o teu irmão que está vendo, como poderá amar a mim que você não está vendo? Acabei com a sua vida, está vendo? Estou falando uns versículos bem suave, bem devagarzinho, só para você entender e te dar um tapa de luva. Deixa eu ver, aí eu chego na igreja. Onde está o presbítero Márcio? Eu estou com a diferença com o presbítero Márcio. Está sentado ali? Então eu vou sentar aqui. E outra, tem irmãos que não cumprimentam irmãos. Belém, nunca mais fica de pé. Não é assim que as crianças brincam? Ah não, aqui em correr não tem. Tem! Então você não está cumprindo os 613 que ele resumiu em 2. Você não consegue cumprir. Você já pensou um negócio desse? Olha aqui, dentro da bola dos meus olhos. Pastor Timão não gosta disso não, mas olha aqui, você não vai entrar no céu. Você está perdendo o seu tempo. Você está ouvindo? Você está perdendo o seu tempo. Estou te avisando. Eu já falei, o dia que me tirarem daqui, eu vou parar naquele portãozinho ali. Eu vou mandar alguém tirar meu carro. Eu vou olhar para trás e vou fazer assim, ó. Eu lavo as minhas mãos porque eu ensinei. O Senhor não vai cobrar de mim. Amém. A quem mais for dado, mais será cobrado. Pode me cobrar, mas eu ensinei. E era o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Por isso que Ezequias Soares escreve: somos cristãos. Não confunda, não traga para o nosso meio o judaísmo. Não traga. Se você trouxer, você vai ter que cumprir os 613, senão você está fora. Amém? Amém. Vamos para frente. Volta à leitura bíblica. A leitura bíblica é Gálatas 2, não é? Deixa eu mostrar um negócio horrível para vocês. Horrível, dentro da Bíblia. Horrível. Olha só, hein? Tinha 2 que andavam com Paulo que não eram circuncidados. Joga o versículo 2. Deixa eu ver. Joga o 3, 4. Aí, deixa isso aí, tá bom? Tinha 2 homens que andavam com Paulo que não eram circuncidados: Tito e Barnabé. Não eram circuncidados, certo, irmãos? Tito e Barnabé. Vocês acreditam que os judaizantes, olha lá, hein, descobriram que Tito e Barnabé não eram circuncidados? O que é a circuncisão? Aqui não tem ninguém que é inocente, fiquem tranquilos. É a cirurgia de fimose para o homem. Amém? A cirurgia de fimose para o homem. Eu estou usando esse termo que é muito parecido, amém? O bebê quando nasce, né, aí a médica lá, a pediatra vai lá: mãezinha, quando for lavar o bilauzinho, vai fazendo assim depois de um tempo. É verdade ou não é? Se a mãe não faz, mais tarde tem que cortar a glande. Tem ou não tem? Tirar a pelezinha da glande. Olha para o pastor,
isso era a circuncisão. Ninguém precisa ficar com vergonha. Vocês estão ouvindo, sim ou não? Amém. Ninguém precisa ficar com vergonha. Agora escuta, os homens andavam pelados naquela época? Não. Agora olha o que Paulo fala. Tem duas maneiras de interpretar esse versículo, amém? Duas maneiras. Quando você está estudando no nível graduação, você usa para interpretar o texto bíblico a exegese. A exegese é você ir na raiz etimológica da palavra. Pastor, você falou grego? Não. É você ir lá na raiz da palavra. Você buscar a origem da palavra. Vocês entenderam? Diga amém. Amém. Quando você está estudando a teologia no nível básico, para interpretar a Bíblia, você usa uma matéria. Quem sabe o nome da matéria? Não, gente. Hermenêutica. Sim ou não? Hermenêutica, dentro da teologia, no estudo da teologia, é a arte de interpretar a Bíblia. Sucinto, é a arte de interpretar a Bíblia. Então eu vou usar aqui a exegese, amém? E depois eu uso a hermenêutica. Tá bom? Vou usar a hermenêutica primeiro. E isso por causa de falsos irmãos que entraram no nosso meio como espiões, fofoqueiros. Amém ou amém? Vê se é aquilo ali. E entrar secretamente a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Ah lá, eles não pregam o sábado não. Ah lá, eles não cumprem a lei de Moisés não. Isso é hermenêutica. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Agora eu vou exegese. Posso? Posso? Quem eram os dois que não eram circuncidados? O homem de calça. Homem de calça como estou, dá para ver as partes íntimas? Não. Agora eu vou exegese. Isso por causa de pessoas falsas que entraram no nosso alojamento, que tomaram banho conosco e viram as partes íntimas de Tito e Bernabé e começaram a falar que eles não eram circuncidados. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Dá uma olhada no texto novamente. Dá uma olhada no texto novamente. Vê se não cabe as duas interpretações. Você está vendo como é que é bom estudar? Eu interpretei o texto na hermenêutica sem causar escândalo para ninguém. Porém, nós estamos numa escola bíblica dominical. E eu estou falando do costume judaico no culto daquela época. Sim ou não? Sim. É como se entrasse o costume judaico aqui hoje. Aqui hoje. Se nós, a partir de agora, adotássemos o costume judaico. Aí aqui, quem ia saber quem é circuncidado ou não? Aí vai para um acampamento junto com a gente, vai jogar uma bola junto com a gente, e na hora de tomar banho foi lá para observar. Aí dá para ver. Dá para ver. A criança, quando faz, que tira a pelezinha da glande do pênis, dá para ver que ele tirou. Dá ou não dá? Fica todinho para trás, fica uma cicatrizezinha, a pelezinha é menos, porque o médico tira um pouquinho da pele. Sim ou não? Leia o versículo agora com calma. Vamos ler ele junto, vamos? E isso por causa de falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa agora liberdade. calma. Espiar a nossa liberdade. Espiar a nossa liberdade. Hora do banho. Vocês entenderam, sim ou não? Amém? Amém. Como que descobriram que Tito e Barnabé não eram circuncidados? Está aí a resposta. Amém? Amém. Bom, vamos para frente agora. Muito bem. Irmã Maria Célia, a senhora está bem? Então lê o primeiro tópico bem rápido, pode ir todinho. E vou caminhar para encerrar, porque eu sei que vocês já entenderam a lição. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 2, versículos 1 e 2. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Versículo 2, Atos 11, versículos 27 a 30. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém,
registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que... Para um minutinho, só um minutinho, meia hora em pé. Concílio de Jerusalém. Alguém sabe o que foi discutido no Concílio de Jerusalém? Exatamente o que nós estamos conversando aqui. Agora lembrem que ela leu lá que a carta aos Gálatas foi escrita antes do concílio. Amém? A carta aos Gálatas é a carta que fala sobre a liberdade do cristianismo, que nós não estamos debaixo do jugo da lei, que nós não temos que nos submeter aos judaizantes, ao costume judaico. E ela vai mais a fundo e diz assim, toda vez que você se submeter a um costume judaico, você está anulando a graça, você está anulando a morte vicária de Jesus. Toda vez que você quiser cumprir um rito da lei, pastor, a partir de agora eu vou guardar o sábado, olha para mim, você está crucificando Jesus de novo. Você entendeu isso ou não? Sim. Então escuta, a carta aos Gálatas foi escrita antes do concílio. E o que foi tratado no concílio, pastor? Exatamente essas questões. Agora escuta, Pedro recebe uma autoridade sobrenatural no concílio de Jerusalém. Ele, como judeu, agora ele vai pregar contra os costumes judaicos. Vocês entenderam? Depois que Paulo chama a atenção dele, nós não lemos que Paulo chama a atenção de Pedro? Sim ou não? Aonde que se resolve isso, pastor? No concílio de Jerusalém. Lá junta todos os discípulos, todos os apóstolos, estão todos reunidos. E lá eles começam a debater. É certo nós continuarmos no culto com o costume judaico? Olha aqui para mim, olha para cá. Ninguém poderia participar de um culto se não fosse circuncidado os homens. Eles vão decidir isso aonde? No concílio de Jerusalém. Não, agora o cristão não está debaixo da lei. Agora ele tem liberdade de servir a Cristo. Ele é um seguidor de Cristo e agora ele tem liberdade. É quando Paulo começa a ser perseguido, que ele se levanta contra aquilo que ele fazia. O que Paulo fazia? Paulo cumpria a lei romana, Paulo cumpria a lei judaica, matava crente. Quem não se convertia ao judaísmo, ele matava para ver o tombo. Paulo, um general romano, matava para ver o tombo. Fica de pé, irmão, meia hora só. Eu fui militar 30 anos. A pergunta que mais fazia: pastor, o senhor como militar pode matar? Se eu estiver no cumprimento da minha missão? Sim. Concorda comigo? Se a minha vida estiver em perigo, um agente do Estado, vocês vão assustar, mas eu estou cumprindo a minha missão. Eu vim da roça, Deus me permitiu passar um concurso de 100 mil candidatos, 1000 vagas só. Então vocês podem assustar eu falando, Paulo matava para ver o tombo, ele não tinha dó, matava criança, matava mulher, matava homem, matava família. Por que, pastor, que ele matava? Que ele achava que ele estava fazendo certo. Ele fala, eu era zeloso da lei. Se a lei mandava matar se não se convertesse ao judaísmo, ele, pá! Vocês entenderam, sim ou não? Depois ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, lembra disso? Aleluia. Aí agora, ele vai desfazer tudo o que ele fez, tudo o que ele pregou, ele vai desfazer. A partir do concílio de Jerusalém, quem prega contra os costumes judaicos, começa a ensinar e fica decidido que o cristianismo não é apenas um braço do judaísmo. O cristianismo não pratica as regras judaicas, ele é independente. Aí ele começa a ser perseguido.
Pode continuar, irmão. Entenderam o que é o concílio de Jerusalém, irmãos? Amém. Vai, pode continuar. Visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Ah lá. Atos 15, versículos 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Pode ler todo, que eu já falei demais, nós vamos ler tudo agora. Objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio da revelação, versículo 2, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Atos, capítulo 11, versículos 27 a 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos, versículos 1 a 2. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Tito e a circuncisão. Já expliquei tudo isso aí, pode ler. Versículo 5. Barnabé era judeu. Eram os dois incircuncisos, que não eram circuncidados, Barnabé e Tito. Barnabé não teve problema, mas vamos ver o problema que Tito enfrenta. Leia. Atos capítulo 4, versículo 36. E seu nome aparece 3 vezes neste capítulo. Versículos 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi o risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação. Introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois a sua mãe era judia. Atos 16, versículo 3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregar aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Versículo 5. Isso por 2 razões. Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Acabou tudo? Então, amém. Deixa eu comentar alguma coisa aqui. Aí está tudo que nós já falamos até agora. A questão de Tito e Barnabé, a questão do concílio, pode sentar, irmão. A questão do concílio, tudo que nós já conversamos até agora. E eu já falei, queria que o cristianismo fosse uma seita judaica. Qualquer regra, qualquer costume que não esteja na Bíblia, eu vou falar de novo, é afirmar que a graça do Senhor não foi suficiente. Qualquer coisa que introduza no nosso meio hoje, viu? Que não esteja na Bíblia. Você deve estar olhando para mim e falar assim: pastor, mas o sábado está na Bíblia, na lei. Deixa eu ler algo para vocês sobre o sábado. Rapidinho, 2 minutos. Algo sobre o sábado. Outro ponto que caracteriza os judaizantes é a questão do sábado, que é o 7º dia da semana. Prestem atenção, não vou nem explicar, está muito bem explicado aqui. É o 7º dia da semana no calendário judaico, marcado para o repouso e adoração. Foi introduzido em Israel pela lei, isto é o sábado legal dado a Israel no Monte Sinai. É o sábado dado a Israel, aos israelitas, no Monte Sinai. Escutem agora, isso aqui que eu quero que vocês ouçam. Nenhum outro povo na história recebeu a ordem de guardar esse dia do sábado. Eu vou repetir, hein? Foi dado por Deus a Israel no Monte Sinai. Nenhum outro povo na história recebeu a ordem de guardar esse dia, o dia do sábado. É exclusivamente para Israel.
O sábado e a circuncisão são ordens diretamente aos israelitas. Vocês entenderam, sim ou não? Quem nasceu em Israel aqui, levanta a mão. Quem nasceu em Israel? Ninguém nasceu, não? Então você não tem direito a isso aqui, não. Amém? Vocês entenderam agora, sim ou não? Pronto, olha que interessante. E agora, o israelita que aceita Jesus, isso já acontecia na época de Paulo, ele pode ser introduzido ao cristianismo. Aí nós teríamos que falar de escatologia, né? Eles recusam Jesus, não aceitam a Jesus, eles dizem que Jesus, né, é apenas um profeta menor do que Maomé. Olha que absurdo, menor do que Maomé, e não aceita. Você quer tomar uma coça? Você quer apanhar? Eu vou lançar um desafio, quem quiser fica à vontade, pode realizar essa semana, amém? Lá na Ipiranga tem uma sinagoga. Entra lá na hora de uma reunião judaica, vai lá na frente, vai perto do púlpito e grita: Jesus ama vocês, amém? Vamos ver o que vai te acontecer. Você corre, se você tiver boas pernas para correr, você consegue sair, amém? Eu tenho amigo judeu, tem um que vem aqui, ele entra com o Kepá, o Zé Carlos, já viram? O Aldemir. O Zé Carlos aceitou Jesus, né? O Aldemir entra aqui, não tira o Kepá, mas ele fala mesmo assim na minha cara: quer ser meu amigo? Não fala de Jesus comigo. Aí de vez em quando eu mando para ele, entendeu? Ele vira e fala assim, manda mesmo: tá querendo me converter? Eu falei: tô querendo não, você vai aceitar Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas manda em gargalhadas. Manda em gargalhadas. Antigamente ele bloqueava por um dia, agora ele já não está bloqueando, quer dizer, ele está aceitando. Tem que ter estratégia, irmãos. Amém? Então, se ninguém nasceu em Israel aqui, isso não é para você, tá bom? Mas eu quero mostrar uma outra coisa aqui. A salvação, ela é um ato da graça de Deus. A salvação é um ato da graça de Deus. Eu disse para os irmãos que Pedro sai do concílio muito assim fortalecido. Pedro sai do concílio de Jerusalém sabendo qual era a missão. Depois que Paulo fala com ele, depois que ele entende o que foi conversado, então ele escreve algumas coisas aqui. Eu queria ler para os irmãos. Vou dizer o texto bíblico, só achar aqui, tá bom? Só um minutinho que eu vou achar. Eu anotei, mas agora eu me perdi nos meus escritos. É assim mesmo, acontece. Eu vou para frente e volto para trás, mas não tem problema não. Depois eu encontro e mostro para os irmãos. Vamos continuar. Segundo tópico da lição. Sim. Sim. Não. A fala de Paulo depois que ele sai, deixa eu ver, até em Atos 15, eu acho que não, era um outro texto que eu tinha separado, se não me fala em memória, daqui a pouquinho, vamos ler. Quem pode ler para nós o tópico 2? Só para complementar aquilo que eu já... Pastor Luciano, o senhor está com a revista aí? Leia para nós, pastor, o tópico 2, a tendência judaizante do início da igreja. O histórico do apóstolo. Paulo retornou da sua viagem e ficou sabendo que o irmão da Galácia estava movendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo esclarecido e atônito pela rapidez do desvio dele. O verbo grego, metatis, diz deixar, abandonar, desertar, nunca mudar de pensamento, virar a casaca. Que o apóstolo entrega nessa passagem era usado na antiguidade, quando alguém desertava o exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança no partido político, filosofia, religião e outras palavras. Aqueles irmãos galos estavam abandonando a fé. Amém. Pode ler o restante. Quem eram os judaizantes?
judaizante vem do verbo grego, ou visão, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas 2,14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos, no versículo 4. São reconhecidos no capítulo anterior de Gálatas 1,7 como os que apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, eram esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações dele, dizendo que os não havia enviados. Atos 15, 24. Eram legalistas entre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condições para a salvação. Pode ler o restante. Pode ler o restante. Atenção. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Versículo 4. Eram inimigos da liberdade cristã, do Evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Amém, irmãos? Já falamos de tudo isso, sim ou não? Já. Conseguia entrar nas reuniões apostólicas, quando só estavam os apóstolos, só para fazer fofoca. Tem isso ainda hoje ou não? Não tem, sério. Só Jesus na causa. Tá vendo? Tá vendo como a revista, o assunto é atual? Isso acontece nos dias de hoje. Ainda hoje, no nosso meio, nós vemos a todo instante. Então, dentro da lição, os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, eram inimigos de Paulo, eram inimigos do Evangelho, eram inimigos de Pedro e eram inimigos do próprio cristianismo. Não queria que o cristianismo prosseguisse de forma nenhuma. Sim, irmã Janice. Pastor, no fundo, é o joio no meio do trigo que tem que ter também. É verdade. Até hoje o joio no meio do trigo, a palavra do joio do trigo. Tem essas pessoas no nosso meio. Tá bom, irmãos? Quando nós recebemos alguém para servir o Senhor conosco, assim, eu não fico perguntando, por que você está saindo da igreja? Mas uma coisa eu falo. Um tempo até uma pessoa virou para mim, poxa pastor, parece que o senhor não quer que eu congregue aqui? Eu falei, não é que eu não quero que você congregue aqui. Eu só estou te dando ciência que aonde tem gente tem problema. Se você estiver saindo de uma igreja por causa de problema, né? Aqui também tem problema. É muito comum, eu deixo os irmãos muito em liberdade. Eu falo aqui de vez em quando, olha, não vai embora pela janela não. O que é ir embora pela janela? Já viu o crente estar aqui servindo ao Senhor, firme, daqui a pouco ele desaparece. Aí, eu não me importo disso não, porque eu não sou sustentado pela igreja, eu não tenho salário pela igreja. Quem paga o meu salário é o exército. Aí você vê ele em outra igreja. Amém! Eu prefiro que ele esteja em outra igreja servindo ao Senhor do que triste aqui com a gente. Eu prefiro do que desviado, triste aqui com a gente. Não estou aguentando mais ficar em corrência. Não tenha vergonha, não tenha limites. Pastor, quero servir ao Senhor em tal lugar. Me dá uma cartinha. Na mesma hora, eu não vou perguntar por quê, não precisa ter vergonha. Eu vou te dar uma cartinha, eu vou te abençoar e você vai em paz. Por quê, amados? Aonde tem gente, é claro, se às vezes você viu um problema muito cabeludo lá, aquilo ali não pode passar. Não, isso aqui não é para mim, então eu vou para outro lugar. Todos nós somos livres. Eu não estou combatendo ninguém, não estou mandando dinheiro para ninguém, nada. Eu estou ensinando. Estou ensinando. Então vocês ficam sabendo, não precisa pular pela janela, saia pela porta.
Não precisa aparecer, não precisa ter vergonha. A médica Vivi, veio me pedir uma cartinha, foi servir ao Senhor em outro lugar, doutora Poliana, maior tranquilidade, veio aqui. Eu falei, não precisa ficar com vergonha, doutora, fica tranquila, é assim mesmo. Pelo menos a senhora teve a hombridade de vir falar com o pastor. E tem uns que nem vêm falar nada, some. É verdade ou não é? Então, ninguém precisa sair pela janela por aqui. Sai pela porta e deixa a porta aberta. Pastor, eu quero uma cartinha, quero servir o Senhor em tal lugar. Na mesma hora você vai receber, você vai abençoar, vai servir o Senhor aonde você escolher. Vou repetir de novo. Eu prefiro ver você em outra igreja servindo ao Senhor do que triste aqui conosco ou desviado. Vocês entenderam? Diga amém? Amém. Não tem esse negócio com o pastor Joel. Não tem. Aí eu já encontrei também pastores que não dão carta. Já viram isso? Já viram? Já encontrei. Certo, irmãos? Então escuta. Tem no nosso meio joio? Tem. E vai ter em todo lugar que você for. Aonde tiver gente, tem problema. Nós somos problemáticos, irmão. Você já viu o meu jeito? Eu já notei, é claro que quando eu não estou passando o horário um pouquinho, é o jeito do pastor Raimundo. É como ele. E ele tem autoridade para fazer isso. Aí alguém me chama enjoado, porque quando eu estou, eu cravo o horário. Ah, pastor, já é enjoado. Ah, irmão, é diferente. Se o Espírito Santo tomar a igreja, a profecia, um avivamento, pode ficar vigília, pode virar vigília. Mas se estiver enchendo isso, irmão, aqui não. Amém. Amém? Cada um é de um jeito. Pastor, eu sou enjoado. Irmã Celene que sabe como eu sou enjoado. Vocês entendem? Quem acorda comigo, quem convive comigo. Então eu não sou fácil também não. Ou seja, aqui também tem problema. É ou não é? A irmã Irene tem o jeito dela. E assim vai o Diácono Roberto, tem o jeito dele. O presbítero, irmão. Cada um é de um jeito, irmão. Faz assim com a sua mão e olha para ela. Faz assim, bota na frente do seu rosto. Faz. Quantos dedos tem, irmã Corinha? Eles são iguais, irmã Corinha? Então pronto. Fecha a mão, pode baixar. Essa congregação tem 603 membros, cada um de um jeito, ninguém é igual. Cada um tem uma digital. Amém ou amém? Amém. Então, fiquem tranquilos. Isso acontecia com Paulo. Barnabé era de um jeito, não era circuncidado. Tito era de outro, não era circuncidado. Paulo era circuncidado. Timóteo era circuncidado. Teve que circuncidar Timóteo para ele ser aceito quando ele foi designado para pastorear uma igreja. Era o que estava acontecendo no meio daquele povo. Muito bem. Os irmãos entenderam a lição de hoje? Amém. Vocês reconhecem o termo cristão, sim ou não? Sim. Quando são cristãos, dão glória a Deus. Glória a Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Vamos lá.